BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson Filho. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, que nós adoramos recebê-lo, Geraldo Lemos Neto. Eu começo agradecendo a presença dele mais uma vez aqui. Geraldinho, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Está aqui conosco também Ionara Rocha, que vocês já conhecem. Ionara, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Luíde Rocha, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E a Cíntia Cavalcante, que vocês também já conhecem, principalmente das edições em inglês, não é, Cíntia? Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre o livro Apocalipse. Desculpa, Luíde, me ajuda com o tema. De leitura segundo o Espiritismo. Então é isso daí, nós vamos falar sobre o livro Apocalipse, uma proposta de leitura segundo o Espiritismo, e eu já passo a palavra ao Geraldinho, que vai começar explanando sobre o livro. A gente está tendo a alegria de lançar esse livro pela Vinha de Luz Editora, que é um livro de pesquisa de um companheiro do portal Saber Espiritismo, Marco Paulo Denuti de Espírito. Interessante que ele, desde os tempos de mocidade, ele se interessou pelo tema do Apocalipse do João. João Evangelista, como vocês sabem, escreveu no final da sua vida na Terra, quando ele foi levado em espírito para a presença de Jesus, e Jesus mostra para João Evangelista o futuro da Terra. E ele escreve, e Jesus pede a ele que escreva sobre o que ele estava vendo, todas aquelas visões. E ele, então, vai escrever o que se convencionou chamar o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. E o curioso é que este livro, até hoje, é muito pouco entendido, muito pouco lido, muito pouco estudado. O que vocês acham? Olha, eu já ouvi estudos sobre o Apocalipse de trabalhadores espíritas, ou palestrantes espíritas, estudiosos espíritas, que dizem em palestras ou em estudos que todo esse acontecimento do Apocalipse de João já aconteceu. Será que isso é uma verdade? Não é verdade. É por isso mesmo que a importância desse livro do Marco Paulo, ele traça um parâmetro de esclarecimento muito importante, porque é o primeiro livro sobre o Apocalipse que leva em conta a obra de Chico Xavier, na sua profundidade. Uau! Como assim? Como assim? Porque até hoje nenhum estudioso do Apocalipse espírita, nenhum palestrante, nenhum autor, mesmo médium, levou em conta as informações espirituais deixadas por Chico Xavier nos quase 502 livros por ele psicografados e publicados até hoje. Informações essas que estão relacionadas com o Apocalipse estão como que escondidas nas obras de Chico? Exatamente isso, Ionara. O Marco Paulo teve a inteligência, claro, e a perspicácia de identificar as pistas que foram deixadas por Chico Xavier e pelos espíritos que escreveram através dele, notadamente Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Humberto de Campos, principalmente esses três espíritos, que no decorrer da sua obra, no decorrer das mensagens que eles escreveram através do Chico Xavier, foram deixando uma que outra pista das chaves do Apocalipse, dos selos, dos pontos principais que João Evangelista utilizou como imagem, né, como um símbolo, e que foram decodificados pelo Marco Paulo. Ok, então deixa eu fazer uma pergunta para você, Geraldinho. Quer dizer que
ele, começando do princípio de tudo, né? Dentro da visão desse estudioso, como é o nome dele? Marco Paulo. Marcos Paulo. O Apocalipse, então, definitivamente ainda não aconteceu. Seria isso o caso? Seria. Nós vamos ter épocas aí dentro do que o Marco Paulo vai pesquisar, dentro da obra do Chico. Gente, é incrível, porque eu tive, como editor do livro, eu tive a chance de ler para revisão antes dessa publicação. Essa publicação está sendo lançada agora no início de novembro, no Brasil. E é tão profusa a obra de Chico Xavier a respeito desse tema. E o curioso é o seguinte, aí vai uma crítica nossa ao próprio movimento espírita, que absolutamente desconhece isso. Nós temos visto, inclusive, tribunos, pessoas esclarecidas, chegando a responder entrevistas, ou então gravando vídeos, dizendo que, por exemplo, Chico Xavier jamais se referiu à guerra, jamais se referiu à possibilidade de uma guerra, jamais se referiu ao Apocalipse como algo destrutivo, como algo que poderia chocar, né, a humanidade. Isso, Geraldinho, você acha que... você acha que... Então, vamos começar do começo. Você acha que a Apocalipse, com certeza, é algo que vai acontecer, ou é uma coisa que, como humanidade, nós podemos evitar? Não, nós temos que entender o seguinte, o Apocalipse é tudo o que João Evangelista viu a partir da sua própria vida, não é? Então, muita coisa já ocorreu. É um conglomerado de acontecimentos, certo? Algo já aconteceu ali. Muita coisa já aconteceu. Agora, tem figuras importantes que foram decodificadas pelo Marco Paulo, naturalmente se baseando na obra do Chico Xavier e também se baseando numa obra muito interessante chamada As Quatro Babilônias, de um engenheiro de Belo Horizonte que na década aí de 30, 40 escreveu sobre o assunto, sobre o Apocalipse, dentro da limitação dele na época, mas esse livro dele foi considerado importante pela espiritualidade, porque o Espírito de Emmanuel, através do Chico, escreveu o prefácio desse livro. É um livro que está na internet, está disponível na internet, quem quiser pesquisar, chama-se As Quatro Babilônias. Então, ele, por exemplo, vai desvendar a figura da grande prostituta, né, do Apocalipse, que é, segundo Marco Paulo, a Europa. A Europa é a grande prostituta. Esse livro fala das visões de Jonas ou não? Não, as visões de Jonas é uma entrevista de Chico Xavier, num livro de entrevistas que, se não me engano, reproduz um trecho de uma entrevista televisiva do Chico. Eu não me recordo se é o Pinga Fogo ou uma outra entrevista televisiva em que perguntaram ao Chico sobre o Apocalipse e ele então responde que Emmanuel estava indicando as visões de Jonas do Velho Testamento para que a gente meditasse sobre o assunto. Por quê? Na questão de Jonas, no passado, Jonas foi escolhido para receber as intuições sobre o futuro de determinada cidade, que era a sua cidade. E ele, então, imbuído daquele espírito de revelação, de profecia, ele disse à cidade, aos seus conterrâneos na época, as autoridades e também a própria população, que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. Né? E essa pregação dele foi durante algum tempo e foi bem sucedida, porque os habitantes da cidade se arrependeram. Eles se arrependeram e se modificaram o seu rumo, e aí a destruição não veio. Aí o que aconteceu? Ele ficou decepcionado.
Ele queria destruição. Ele queria Por quê? destruição para comprovar aquela visão, né? Exato. Aquela ideia. Não, e aquela questão também, na verdade, ele não só ficou decepcionado, como também ficou ridicularizado. Que aquela destruição não veio e, no fundo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a profecia vem com um fim útil. Né? O dom da profecia, que é a mediunidade de presciência, muito bem estudada por Allan Kardec no livro A Gênese, ela tem um fim útil, ela vem nos avisar. O futuro não é algo que está pré-determinado, né? O futuro é algo que tem uma probabilidade grande de acontecer de acordo É apenas uma possibilidade. de acordo com as as ocorrências ações coletivas, atuais, pessoais, individuais e coletivas das pessoas. Se as pessoas seguem os avisos da espiritualidade maior, então o rumo pior não acontece. Né? Muda-se o curso. Então, é por isso que o Chico, com muita sabedoria, para não entrar... Agora, isso aí impressiona, viu? A humildade do Chico Xavier. Porque ele poderia, a essa altura, dar uma aula sobre Apocalipse. Uma aula. Gente, eu estou falando de um livro, esse livro do estudo do Marco Paulo tem 445 páginas. Essas 445 páginas são todas, vamos dizer assim, 90%, tirando as referências do livro das quatro Babilônias, e algumas referências, por exemplo, ao profeta Daniel, a quase totalidade das informações colhidas pelo Marco Paulo são de mensagens psicografadas por Chico Xavier e são de entrevistas dadas, entrevistas televisivas ou então publicadas em livro que Chico Xavier deu. Eu sei que deve ter muito material, mas você poderia mencionar algumas obras que foram baseadas, que ele se baseou para escrever o livro? Olha, são centenas de obras. Claro, imagino. Né? São centenas de obras, eu posso sim, vamos trazer aqui, só para vocês terem uma ideia, na bibliografia. Enquanto você procura aí, Geraldinho... Olha aqui, referências bibliográficas. Né? Eu só vou anunciar que o Geraldinho vai estar lançando esse livro aqui em novembro, né? Em novembro. Vai trazer pra gente, claro. Aqui no Brown Spirit Society. Sim. Isso. Para que a gente possa Estudar um pouco estudar mais. um pouco O livro mais. deve ser lançado no Brasil por volta de 15 de novembro. A gente não tem a data ainda porque a gente depende da gráfica, não é? Claro. E tem uma outra curiosidade que eu queria falar antes disso, que é a sintonia que se estabeleceu também, porque isso tudo nasceu, gente, de mais ou menos uns 2 anos atrás, de uma manifestação espiritual da doutora Marlene Nobre, no grupo de mediunidade, no grupo mediúnico Maria de Nazaré, do portal Saber Espiritismo. E a doutora Marlene, que foi a inspiradora do livro Não Será em 2012, do DVD Não Será em 2012, que depois gerou outro DVD, que é o Data Limite, segundo Chico Xavier, que fala sobre o assunto, né? Quando ela desencarnou, ela nos convocou, a mim e ao Marco Paulo, que já tinha passado da hora de escrever sobre o assunto. E mais recentemente, então, o Marco Paulo tomou a si essa tarefa e acabou escrevendo o livro durante este ano de 2017. Então, a inspiração veio dela, não é? E, como não existe coincidência, a Folha Espírita de São Paulo resolveu, nesse período que nós estamos editando o livro Apocalipse, uma leitura segundo o Espiritismo, uma proposta de leitura segundo o Espiritismo, do Marco Paulo. A Folha Espírita, que tinha editado Não Será em 2012, resolveu editar um novo livro, que vai se chamar, também está sendo lançado agora, no início de novembro, vai se chamar 2019, O Ápice da Transição Planetária, Revelações de Chico Xavier. Uau. Olha só. Por quem? Quem vai ser o ator dele? Aí o autor. sou eu, a doutora Marlene e com as informações. Porque aí eles me passaram o livro para revisar. Olha só, o Conrado Santos, que atualmente está na direção da Fé Editora, Folha Espírita Editora,
nos pediu para fazer a revisão do novo livro. Nós aprovamos, naturalmente, a ideia, lembramos da comunicação espiritual da doutora Marlene. Uau. Só que quando a gente leu o livro, era basicamente a reprodução com um novo título do livro Não Será em 2012. E eu falei com eles, nossa, mas hoje, passados aí, porque o livro foi lançado em 2011, já passados 6 anos do seu lançamento, novas informações nós temos. Então, por que não incluí-las? Isso. Claro que não foi possível incluir tudo, porque só o livro do Marco Paulo são 440 páginas, né? Então, o Conrado Santos, lá da Folha Espírita de São Paulo, gostou muito da ideia, eles se reuniram lá, me pediu, então, que eu escrevesse esse resumo. Para vocês terem ideia, o resumo deu 110 páginas. Nossa Senhora. Do resumo que eu consegui, né, com a permissão do Marco Paulo. Marco Paulo nos deu carta branca para fazer essa inserção e vai entrar como o último capítulo, capítulo 9 do livro 2019, o ápice da transição planetária. Agora, tudo isso é muito relevante, gente. Mas esse sai antes ou depois? Os dois saem juntos. Uau. Idênticos. Olha só. A coordenação espiritual foi tão grande, e claro que a doutora Marlene está na chefia disso tudo no mundo espiritual, Com certeza. né? Por quê? O que acontece? Qual que é a importância desses dois livros? Tanto o livro da Folha Espírita de São Paulo, que é o 2019, o ápice da transição planetária, quanto o livro da Vinha de Luz Editora, que é este Apocalipse, uma proposta de leitura segundo o Espiritismo. Porque todos os dois livros enfocam o assunto da transição planetária e, principalmente, do Apocalipse, única e exclusivamente, ou seja, quase que 90% baseado nas informações espirituais de Chico Xavier. Então, desmistifica de vez esta história de que Chico Xavier nunca tratou desse assunto. Que isso virou quase um moto corrente dos críticos que atacaram tanto o livro Não Será em 2012, o DVD, depois o DVD Data Limite, não é? Dizendo que Chico Xavier nunca falou sobre este assunto. Ora, a obra do Chico, que o Marco Paulo classificou e cuidadosamente retirou trechos, é tão extensa, gente, tão extensa, que realmente as pessoas vão ficar com o queixo caído. Voltando à pergunta ali da... Deixa ele só dar os nomes dos livros, que foi a pergunta da Cíntia, que foi onde, né, algum dos livros de onde foram tiradas informações para o livro Apocalipse. Então nós temos, por exemplo, de Chico Xavier, né? Nós temos os seguintes livros: Na Era do Espírito, A Caminho da Luz, Pontos e Contos, Militares no Além, Estante da Vida, Palavras do Infinito, Cartas de uma Morta, Palavras Sublimes, Justiça Divina, Antologia dos Imortais, Correio Fraterno, Esperança e Luz, Ave Cristo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Crônicas de Além-Túmulo, Fonte Viva, Chico Xavier em Goiânia, Astronautas do Além, 50 anos depois, Pão Nosso, Encontros no Templo, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Palavras Sublimes eu já citei, né? Contos desta e doutra vida, Há 2000 anos, Diálogo dos Vivos, Jesus em Nós, Cartas e Crônicas, Doutrina Escola, Libertação, Luz Acima, Marcas do Caminho, Novas Mensagens, Paz e Renovação, Cartas do Alto, esse último que nós lançamos agora recentemente, que é também do Chico, Missionários da Luz, Sentinelas da Luz,
tudo isso são livros de Chico Xavier, hein, gente? No Mundo Maior, né? Nosso Lar, Contos desta e doutra Vida. Nossa, agora vai ser interessante, né, Geraldinho? Muito. Pegar, por exemplo, aonde Nosso Lar que estavam dentro Essas das informações. as informações. Porque Exato. costuma falar que a gente tem até um estudo em grupo das obras de André Luiz, né? E a gente fala, olha, a obra de André Luiz é para ser estudada nas entrelinhas. Exatamente. Porque é ali que está todo o segredo. Tem que prestar muita atenção. E não para por aí, Ionara. Olha só, ainda tem o livro O Consolador, Instrumentos do Tempo, Vinha de Luz, Os Mensageiros, Palavras de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, Coletânea do Além, Paulo e Estevão, Pinga Fogo com Chico Xavier, Plantão de Respostas e Esperança e Luz. Uau. Todos esses são livros de Chico Xavier. Estudados a fundo, minuciosamente pelo Marco Paulo Denuti de Espírito. Com a intenção de pegar essas informações, né? Eu digo até que já teve outras pessoas que trabalharam nas obras de Chico com outros assuntos, né? Por exemplo, teve até um estudo que você trouxe de uma pessoa que pegou nas obras de Chico toda vez que ele falava de magnetismo, né? Isso. E tem várias vezes que ele mesmo fala do magnetismo. E agora vamos estudar para ver o que Chico fala. Mas, Geraldinho, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você acha que... Ok, vamos colocar o Apocalipse, então, algumas das coisas já aconteceram, outras ainda estão para acontecer. Por que para você, Geraldinho, o estudo do Apocalipse é algo que você acha de relevância, ou seja, que é muito importante? Porque ele mostra o caminho da transição planetária. Não é? E nós estamos no ápice dessa transição. Ok, vamos falar sobre Nós estamos vivendo o momento mais crítico da transição planetária, que é justamente às vésperas de se esgotar o prazo de 50 anos que foi dado à humanidade terrestre, quando a humanidade terrestre foi à Lua pela primeira vez, no dia 20 de julho de 1969. E esse prazo de 50 anos seria a moratória que nós recebemos da vida maior, não de espíritos humanos, mas de potências angélicas que dirigem o sistema solar, né, e que deram à Terra esse prazo para que a Terra pudesse seguir em paz. E passados 48 anos desse prazo e alguns meses, nós ainda temos diante de nós pouco menos de 2 anos, né? Até chegar a julho de 2019. Então, nós estamos num momento crítico, que é o momento em que nós vamos optar por seguir o melhor caminho, que seria o caminho da paz, da concórdia, acomodando os espíritos belicistas que estão aí no mundo, né? Ou o caminho melhor, quer dizer, ou o caminho pior, que seria a gente, infelizmente, se enveredar pelo caminho da guerra. Errado. Né? Sim. E isso é muito importante porque o Marco Paulo vai desvendar as chaves do Apocalipse, né? As chaves interpretativas que vão nos mostrar, por exemplo, em que período nós estamos. E nós estamos exatamente no último período. Nas vésperas de uma grande transformação. Né? E isso aí tem muito a ver. Ele vai descobrir, por exemplo, que o destino do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está lá no Apocalipse. Em chaves interpretativas, em selos. Né? Então, as cores da bandeira brasileira, por exemplo, estão lá. O verde, o amarelo, o azul. Né? E é muito interessante isso.
referências preciosas que foram retiradas de trechos, às vezes uma frase, às vezes um período de uma mensagem de Humberto de Campos, de Emmanuel, como se fosse um grande quebra-cabeças que foi espalhado pela espiritualidade. Eu ia dizer isso, uma caça ao tesouro, né? Exatamente. Que você vai seguindo. Exatamente. É uma caça ao tesouro. Eu fiquei tão encantado com o livro, como revisor, né, que eu tive a oportunidade de ler depois que ele escreveu, e ele sofreu para escrever. Você imagina a pressão, né? Marco Paulo é uma pessoa extremamente dedicada. Eu quero ver se trago ele aqui para falar no Broward sobre isso. Nossa, seria maravilhoso. E ele tem um conhecimento muito vasto, não somente sobre o assunto, ele tem um conhecimento muito vasto sobre epistemologia espírita, sobre Allan Kardec, não é? É uma pessoa muito bem formada dentro da cultura espírita e tem muita facilidade de transmissão desse conhecimento. E ele, ao ler os livros, principalmente os livros que têm essas mensagens citadas, esses livros que eu citei aqui, identificando neles essas informações que remetem ao Apocalipse, ele formou realmente um novo conceito espírita sobre o Apocalipse. Uau. É uma nova abordagem, porque todas as abordagens anteriores, não desmerecendo dos outros estudiosos, mas não levaram em menor conta ou em conta alguma as informações de Chico Xavier. Mas qual escritor espírita que escreveu sobre o Apocalipse? Não, nós temos outros médiuns, né, que tiveram, que escreveram sobre o tema. Nós temos o Robson, que escreveu de acordo com as informações que o Espírito deu a ele, né, com todo respeito. É um trabalho pessoal dele. Nós temos palestrantes espíritas que falam sobre o tema, como Haroldo Dutra, que remetem muito mais ao aspecto da Gênese, do Gênesis de Moisés e dos clássicos dos profetas judaicos, com alguma referência também a Allan Kardec, tem muita referência de Allan Kardec. Divaldo Franco também se refere a Allan Kardec, mas nenhum deles tinha aprofundado sobre a obra do Chico. A obra do Chico para fazer esse trabalho. Outros, nós temos visto aí trabalhos divulgados até em vídeo, de estudos do Apocalipse, que são muito mais estudos espiritualistas do que espíritas. Pegando fontes esotéricas, fontes orientais, com todo respeito, são fontes maravilhosas, mas são fontes que estão aí há mais de 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos. Não é? Nada de novo estão falando. Eu acho que a grande questão do Marco Paulo foi trazer o novo, quanto que a obra de Chico Xavier ainda é nova, ainda é desconhecida. Completamente desconhecida. Né? E principalmente pelo meio espírita. O que reforça o que nós já citamos várias vezes, o quanto é importante o estudo das obras de Chico Xavier. De Chico Xavier. O quanto é importante você se aprofundar no assunto e levar isso em consideração para que você possa ter informações tão preciosas nesse novo conceito de estudo que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo é um conceito de estudo. Né? É uma escola que vai ser, no futuro, vai ser a fonte de informações. E é mais encantado a gente fica pelo seguinte, sem dúvida nenhuma, gente, a obra de Chico Xavier, ela foi escrita naquela época, nos 75 anos de mediunidade dele. Os espíritos escreveram não para a época dele. Eles escreveram para o futuro. Por exemplo, agora o Dr. Décio Andoli Júnior fez uma palestra brilhante lá para nós, no primeiro encontro sul-brasileiro de amigos de Chico Xavier, que foi em Torres, no Rio Grande do Sul, no final do mês passado. E quando vai ser o nosso aqui, Geraldinho? Pois é, o ano que vem, eu já prometi, viu? Já está prometido.
A Flórida tem que sediar um em 2018. Exato. O Bacelli até perguntou, brincou lá na Exato, palestra e dele. essa é a tem que ser conversa que antes, nós vamos ter depois do podcast. tem que ser antes de 2019. Geraldinho não Exatamente. sai, Geraldinho não sai daquela porta hoje sem dar o aval pra gente, hein? Não, já estava marcado. Eu fiz o convite. Ó. Exato, para setembro para 2018. Entendeu? Tem que ser 2018. E aí, mas voltando ao assunto. Voltando ao perdi. assunto, tudo bem. As obras Chico Xavier Então, que são eu estava muito- falando do Décio. O Décio disse uma palestra brilhante dizendo o seguinte: as antecipações científicas da obra de André Luiz, que ele foi estudar. Pera, só um minuto, vou te interferir aqui, porque estudando o livro Nosso Lar, né, a gente já tem o quê? 7, 8 meses nós estamos estudando, só o Nosso Lar. Eu descobri no livro Nosso Lar André Luiz fazendo falando sobre, né, claro que ele não usou esse nome, mas como eu trabalho em tecnologia, eu sei que era, sobre o Google Glass. O Google Glasses. Isso mesmo. O Google Glasses. E ele menciona que, né, foi colocada essa tela sobre o olho dele, sobre aquela tela ele estava vendo toda a informação. Olha. Se você já vestiu um Google Glasses, você vê que Exatamente. está ali. E quando eu, no estudo que a gente estava lendo, nós já lemos aquilo ali, né, várias vezes, né? Mas somente no estudo aprofundado das obras de André Luiz, que está, como você mesmo disse, que não foi feito para aquela época, porque o Google Glass é uma tecnologia recente. completamente recente. E a pessoa ia ler aquilo ali, não tinha como nem fazer a visualização daquele aparelho na mente. Hoje, na hora que eu fui lendo de novo, porque, né, eu já vi o Google Glass e tudo, na hora que eu li, eu falei, isso aqui é o Google Glass. É maravilhoso isso, né? E o Décio, como médico, ele vai fazer essa abordagem, que foi, segundo ele nos contou lá na palestra, foi uma encomenda da doutora Marlene Nobre para ele. Senão você tem que escrever sobre isso e tal. E ela foi dando os passos que ele deveria seguir. E a partir daí ele montou essa palestra e é realmente interessantíssima. Aliás, ela vai ao ar no programa Saber Espiritismo na quarta-feira agora, às 20 horas do Brasil, que serão 22 horas aqui. Do horário de Brasília. 20 horas não, 19 horas do Brasil, 19 lá. 21 horas aqui. É o contrário. Não, é o contrário. Se é 19 horas lá, para nós vão ser 5. 5 horas aqui. É 17 verdade. horas para nós. Nós estamos 2 horas. Horário de Brasília, agora nós estamos 2 horas antes. Porque o Brasil começou o horário de verão. Então é 17 horas daqui, 19 horas de lá. Isso. Essa palestra eu vou recomendar a todos, é maravilhosa, porque ele vai mostrando o que foi confirmado na ciência pela obra, o que foi escrito por André Luiz, e a partir daí, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos depois, foi confirmado pela ciência. Claro que ainda nem tudo foi confirmado, mas ele chega até a brincar dizendo o seguinte: olha, gente, nós até hoje, aquilo que foi escrito por André Luiz e depois confirmado pela ciência, teve acerto de 100%. 100%. Então, se tem alguma coisa que André Luiz escreveu sobre medicina, ele está falando sobre medicina, ele como médico, como pesquisador, junto com a equipe toda dos médicos espíritas do Brasil e do mundo, e que tem feito seminários, palestras e encontros no mundo inteiro sobre medicina e espiritualidade. Inclusive, ele falou sobre o artigo que foi publicado numa revista internacional de medicina, sobre as previsões de André Luiz, não é? Eu assisti uma palestra dele há muitos anos atrás falando da questão da biologia, né? Da questão de um biólogo que há muito tempo que foi até o Chico, e aí disse, não, André Luiz mandou dizer que é isso aí mesmo, vocês vão comprovar mais tarde, não é? Interessante o seguinte, que ele aí vai contar, e eu não sabia quem eram as figuras, né? E ele vai contar que era uma equipe de médicos, biólogos de São Paulo, quando André Luiz estava começando a escrever na década de 40, e que foram a Pedro Leopoldo reclamar com o Chico que estava tudo errado. O Chico faz uma menção que era um vírus e eles defendiam que era um parasita.
E depois, Não, agora... e várias coisas. Várias coisas. Vocês têm que assistir a palestra, que é muito, muito esclarecedor. Então vamos os repetir. detalhes. Essa quarta-feira, Essa quarta-feira, às às 17 17 horas, horário de Miami. Não, gente, a gente tem que pensar o seguinte, que essa quarta-feira pra gente tá gravando o podcast, então isso tem Ah, gravação. desculpa. Então a gente... eu vou Já cortar passou. isso aí, Você corta. Já passou, é. já cortou. Tá bom. Esqueci, desculpem. Então tá bom. Porque Mas vocês vão fazer a referência. Olha, procurem o programa Foi ao ar Saber no Espírita. dia Foi ao tal. ar dia 18, né? Esse programa que o Geraldinho citou que vai ser na quarta-feira, na verdade ele foi ao ar no dia no dia 18 de novembro, às 17... Não, 18 de outubro. 18 de outubro, isso, 18 de outubro, às 17 horas, De Miami. aqui no horário de Miami, né? East Time, que eram as 19 horas, horário de Brasil. Brasília, 7 horas da noite. Mas- Mas vai ter acesso ao Mas YouTube, tem, certo? aliás, Isso, tem vai ter o no acesso no YouTube YouTube da, também, não precisa da de Umen data. Torres, que é a regional lá Entendi. da região de Torres, a região do Movimento Espírita de Torres. Para quem Umen perdeu Torres. ao vivo, assista no A YouTube. gravação. No YouTube. Ou procure na nossa página também do Broward Spirit Society no Facebook, que nós vamos colocar o link lá na Isso, nossa página, que o isso. pessoal também pode ter acesso. É bastante interessante, mostrando exatamente isso. Como que houve... Ele até, durante a palestra, o Décio brinca assim, olha, gente, se tem algum médico ou pesquisador que queira apostar contra André Luiz, eu aposto. Porque se ele, até hoje ele acertou 100%, eu garanto que ele vai continuar acertando. Com certeza. Com certeza. Mas esse episódio citado pela Ionara, o Décio fala na palestra que foi o Dr. Ari Lex, que naquela ocasião era considerado um dos médicos espíritas mais brilhantes. Olha só. E ele foi com uma comissão a Pedro Leopoldo falar com o Chico que estava tudo errado. E Que ele era tava- espírita. Ele era espírita, exatamente. Que estava tudo errado, que ele tinha que modificar os livros. Então, que o espírito de André Luiz... Então, o Chico fala com ele, não, então eu vou consultar o autor, vou consultar o André Luiz. O André Luiz falou, se apresentou, eu falei, seu Chico, fala com eles que nós vamos manter tudo no livro, porque o que eu escrevi está tudo de acordo com os conhecimentos aqui da vida espiritual. E o que vocês conhecem na Terra está tudo errado. Mas, Geraldinho, falando sobre esse livro aí, que conta que realmente, contos que hoje vai ajudar a gente? Por exemplo, eu tinha o maior medo dessa história do Apocalipse, que para mim ia trazer destruição. O que o livro traz em positivo para a gente? Que o mundo vai acabar, que essa história, Não. o que isso vai acontecer? Mas deixa eu só concluir um pensamento. Assim como eu estava falando do Décio em relação à medicina, eu vou falar também sobre o Apocalipse. Então, a obra do Chico sobre esse assunto foi deixada para mais tarde. Ninguém naquela época comentou sobre os assuntos que estavam sendo tratados pelo Espírito de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Eurípides Barçanufo, entendeu? E, no entanto, assim como no caso dos médicos, eles foram estudar e pesquisar 60, 70 anos depois, é o que está acontecendo com o Marco Paulo hoje. Não é? Ele Ele tá- está vindo à tona. Por que está vindo à tona agora? Porque é o assunto que precisa Porque é um ser assunto pesquisado. que precisa Por causa ser exatamente... uma hora ser tão crítica. A hora é crítica. E eu quero destacar a humildade de Chico Xavier, porque a maioria dos médiuns, e eu até me incluo nessa maioria, nós todos somos médiuns de sapato alto. Né? E o Chico era um médium de pés descalços. É a humildade natural do Chico. Vejam vocês, com tudo isso que eu estou dizendo, que está revelado, o Apocalipse deixa de ser um livro hermético. A partir do livro do Marco Paulo, o Apocalipse deixa de ser um livro hermético, de difícil compreensão, cheio de símbolos E enigmas. incompreensíveis, cheios de enigmas. Ele deixa de ser esse livro incompreendido. Olha só a importância do que o Marco Paulo vai fazer. Agora que nós vamos entender Agora o que Apocalipse. vocês vão entender o Apocalipse segundo o Espiritismo. Ah, maravilhoso. Porque até então, nós tínhamos o Apocalipse segundo, vamos dizer assim, a visão
dos hebreus, segundo a visão dos de um católicos, estudioso científico. estudiosos Eu acho que o que ele do fez, né, protestantismo. Jacoli, o Geraldinho, o que ele fez foi mais ou menos o que Kardec fez, né? Catalogar as informações e colocar Dentro de uma perspectiva dentro inteligível. de uma perspectiva inteligível, né? Exatamente. Porque foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou as informações, pelo que você está me dizendo, e construiu uma ideia fundamentada dentro dos princípios espíritas de acordo com o Apocalipse. Agora, deixa eu só falar isso, Ionara, porque senão eu perco o pensamento. A humildade do Chico foi tão grande que é claro que ele sabia que ele tinha psicografado esse roteiro. E, no entanto, perguntado sobre o Apocalipse, ele responde assim. Isso está no livro, na pergunta aqui do livro... Palavras de Chico Xavier, publicado em 1995 pelo Instituto de Difusão Espírita de São Paulo, de Arara, São Paulo. Olha, palavras de Chico Xavier, respeito os estudos sobre o Apocalipse, mas não tenho largueza de pensamento para interpretar o Apocalipse como determinados técnicos o interpretam e situam. Olha só, é uma humildade genuína, não é? Como que não tem largueza de pensamento? Estava tudo lá que ele escreveu. A informação já estava sendo passada. mas é o que a gente tem que pensar também, né? Não era necessariamente época. não era ele que escrevia também, né? Era os espíritos, mas né? também não era a época, né? Exato. Se ele fala, não, eu tenho conhecimento, aí ele tinha que explicar aquilo. Ele tinha que Naquela explicar. época, que o pessoal não estava pronto Não ainda. estava pronto. É isso mesmo. Mas eu acho o estudo do Apocalipse algo que é como se dentro do Evangelho, né, fosse uma coisa que, por ter uma linguagem tão figurada, as pessoas realmente não buscassem uma pesquisa maior. Independentemente fora do Espiritismo, são pouquíssimos pesquisadores que se dedicaram a entender o Apocalipse. Chegou a gente a dizer nós até temos- que Por causa da língua alegórica que Tava- existe no Apocalipse. Os Mas, dragões, não, as bolas de aí fogo. nós temos aí existem pesquisadores protestantes, né, que fizeram estudos importantes. Sim, mas poucos. existem Se você pesquisadores olhar em termos esotéricos. evangélicos, em termos de evangelho, quantos nós já estudamos e já pesquisamos os outros aspectos do evangelho, nós vamos ver que o Apocalipse tem muito pouco estudo comparado ao que nós já estudamos. Foi deixado de lado. Foi deixado. Mas por quê? Porque exatamente a questão era muito pessoal, né? A interpretação ia muito pelo lado do passado. Não Acabava sendo um pouco filosófica. Né, a muito mais interpretação. filosófica e baseado nas tradições, por exemplo, hebraicas, nas tradições esotéricas, evangélicas também, nas tradições católicas existem muitas. Eu já vi até uma interpretação que o Apocalipse estava relacionado a um mundo espiritual, né? E não necessariamente acontecimentos que aconteceriam no mundo espiritual. Não, e mas não aqui. não. Não, estou dizendo a diversidade que existe grande. em termos de interpretação e a importância até dessa obra, né? Por ela ser uma obra que talvez vai abrir um pouco para que a gente possa entender. Eu, particularmente, acho o Apocalipse extremamente complicado. Há versões, por exemplo, que falam que seriam acontecimentos logo subsequentes Ao Evangelho, à vinda de vida Jesus. de João Evangelista. Só que isso é verdade só numa primeira parte. Porque pelo livro do Marco Paulo você vai ver claramente que tem aí umas 4 partes principais, né? E isso foi verdade apenas na primeira parte do Apocalipse, que se referiu às igrejas, que inclusive o próprio João tinha fundado ali nas províncias romanas da Ásia, naqueles arredores. Então ele se comunica com essas igrejas, né? Laodiceia, Éfesos, e todas aquelas outras, Filadélfia e tudo, que ele mesmo havia ajudado a fundar. Quer dizer, isso é só uma primeira parte. Mas ele tem algumas figuras principais, como a besta apocalíptica,
a questão da grande prostituta. E o espiritismo está no Apocalipse? Está. Tá? O espiritismo está no Apocalipse. É impressionante Em qual a hora que ele está? Exatamente no início da última fase. É mesmo? Está lá, o Marco Dentro Paulo vai... isso tem a ver com as 3 revelações? Ela chega como revelação mesmo? Chega como revelação, sim. E tem os grandes ais, né? Os grandes ais do Apocalipse. O Marco Paulo chega à conclusão, por exemplo, que o primeiro grande ai são as cruzadas. O segundo grande ai é o movimento da Inquisição. E o terceiro grande ai são... que aí que está a grande dúvida. Se foram as guerras mundiais... As grandes guerras. Aí é que fica uma grande interrogação. Por quê? No terceiro grande ai, ele é dividido em 3 partes. E aí nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Teremos a terceira? Essa que fica a grande questão. Né? Fica no ar. Por quê? Aí entra aquela questão de Jonas. Não está nada definido. Mas existe uma tendência... Uma possibilidade. Uma grande possibilidade de acontecer uma deflagração. E pelo mundial. que nós estamos vendo aí agora, né, pelos os acontecimentos. Mas fora isso... Agora, a mensagem, isso é importante dizer, é o seguinte, que a mensagem do livro, embora, claro, na leitura dos estudos do Marco Paulo, que também foram reproduzidos, alguns deles, no livro da Folha Espírita, de 2019, em alguns momentos você chega realmente a temer igual o Edson está falando aqui. E agora, qual vai ser o meu posicionamento? Né? A gente teme, vai porque acabar o mundo, nós né? temos família, nós temos compromissos, cada um de nós mora numa parte diferente do mundo e tudo. Qual que é o nosso papel? Né? Mas a última parte do Apocalipse é maravilhosa, que é a parte que revela o mundo de regeneração. O mundo de felicidade. Um mundo de extrema evolução espiritual para o qual nós estamos nos dirigindo. E isso é inderrogável. Quer dizer, não importa se nós vamos sofrer mais ou menos, porque nós temos as 2 possibilidades. Então, dentro do Apocalipse, você diria até que ponto o Apocalipse a gente pode dizer assim, isso aí já aconteceu? Até a segunda fase. Até a segunda aconteceu. fase. Então, o E que na não terceira aconteceu fase, ainda é a terceira, sendo que as a 2 última primeiras guerras já aconteceram, que foi a nessa primeira e a última segunda. fase, que segundo Marco Paulo, pode ser dividida em 3 fases. Nós já passamos 2. Que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. É uma possibilidade. Possibilidade, mas esses são os grandes ai. Ele está falando da fase do Apocalipse. O Apocalipse tem 3 fases. Pois é, isso que eu estou Nós já querendo passamos saber. 2 fases. E dentro da terceira nós já passamos 2. Não. Dentro da terceira Nós já passamos 2, isso que ele falou, Luiz. Ok. Dentro Então, da terceira nós já passamos 2 fases, que foram... Ela seria Entendi. subdividida, né? A terceira fase seria subdivididas em 3 fases. Nós já passamos 2, falta 1. sim. E no livro, ele faz alguma menção, ele explica com mais clareza o que seriam os cavaleiros do Apocalipse? Explica. E o que você poderia dar uma pistinha? Não. Eles- Não dá, Tem que gente. ler, É muita tem que ler, coisa. tem que ler. É muita coisa. Você tem os animais. A gente tenta, né, Luiz? Não, porque senão não vai perder a graça do Claro que livro. vai perder. E o livro, Vocês têm que ler o livro Com certeza. para ver a beleza da construção que é um quebra-cabeça. É a beleza de um quebra-cabeça. Um grande enigma. Um grande enigma que a espiritualidade foi deixando desde 1927, 28, quando o Chico começou a psicografar. O interessante é o seguinte: existem referências que estão no Parnaso de Além Túmulo. O primeiro livro de Chico Xavier é publicado em 1932. Né? Há um setor do movimento espírita que, infelizmente, não estuda convenientemente a obra de Chico Xavier,
que dizem o seguinte: não, o que Emmanuel escreveu, especialmente A Caminho da Luz, já se consumou na Segunda Guerra Mundial. Era isso que eu mencionava na primeira pergunta que eu fiz, por causa, né, do livro A Caminho da Luz. Exatamente. Então, mas na realidade, essas pessoas que não estudam a obra de Chico Xavier como deveriam estudar, e como Marco Paulo estudou, elas se fixam apenas no livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel e no livro Há 2000 anos, que foram livros publicados antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Só que a obra de Chico Xavier não parou ali. A obra de Chico Xavier é extremamente dinâmica e ela prosseguiu depois da Segunda Guerra Mundial, enfocando o tema do Apocalipse em livros como, por exemplo, Justiça Divina, de Emmanuel, que foi publicado em 1964. Tem uma mensagem lá chamada Ante os Mundos Superiores, que é um tapa na cara da sociedade humana. Né? Em 1964 já tinha acabado a guerra há quantos anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. 19 anos a guerra já tinha acabado. E, no entanto, Emmanuel estava falando, não somos caçandas do terror, mas nós estamos aqui analisando friamente a realidade sociopolítico e econômica do mundo. Né? E aí nós vamos ter, por exemplo, Humberto de Campos escrevendo várias mensagens através do Chico em livros que foram publicados na década de 60, livros que foram publicados na década de 80, e nos livros atuais que nós publicamos, os dois últimos livros do Chico que nós publicamos, que é o Palavras Sublimes e o Cartas do Alto, que são mensagens que estavam inéditas até o ano passado e este ano, que a Vinha de Luz publicou, que estavam onde? No Reformador da Federação Espírita Brasileira. Ô, Geraldinho, só pra gente, assim, o espiritismo você falou que estava no Apocalipse, né? E os espíritas? Agora, estão lá também. Consequência. Porque eu queria entender por que nós espíritas, né? Nós somos, a grande maioria dos espíritas, se acham conhecedores de tudo. Né? E por que todo mundo acha que pode interpretar Chico Xavier, né? Um homem que pouquíssimas pessoas tiveram contato no 1 a 1, né? Na intimidade. Na intimidade. E por que de uma hora para outra virou todo mundo especialista de Chico Xavier? É todo mundo falando, Chico Xavier era aquele doce de pessoa. Aí você vê gente, não, Chico Xavier na hora que tinha que ser duro. Ele era duro. Não, Chico Xavier nunca falou isso. Como assim? Chico Xavier tem mais de 500 livros. Você já leu parágrafo por parágrafo e fez uma pesquisa sobre isso? Então, por isso que eu perguntei se os espíritos estavam no Apocalipse, porque nós estamos como espíritas numa guerra muito grande, numa disputa muito grande entre os espíritas. Isso é uma coisa que não tem um mínimo de cabimento dentro dos ensinamentos de Kardec e muito menos de Chico. O que está acontecendo? É interessante isso, Ionara, pelo seguinte, a gente vê por Kardec, não vamos nem entrar em Chico, vamos ver Kardec. Quantos, vamos dizer assim, laureados, tribunos do movimento espírita têm vindo a público dizer que espírito superior não faz previsão de futuro? Eu estou cansado de ver isso no YouTube, né? Inclusive com uma pobreza de resposta, de informação, né? Porque nós temos que dar base ao que nós falamos, né? Ora, o codificador da doutrina dos espíritos, que é Allan Kardec, elaborou ele próprio uma teoria chamada Teoria da Presciência, que está no capítulo 16 do livro A Gênese. Ora, o que é a presciência? A mediunidade de previsão do futuro. Presciência. Né? Que antigamente era chamada de profecia. Então, claro que os espíritos fazem profecia. Allan Kardec, durante esse capítulo do 16 do livro A Gênese, ele vai dizer quais são as pré-condições para que o espírito, ou encarnado ou desencarnado, tenha condição de ver o futuro.
E uma das principais pré-condições é o quê? A espiritualização. A mesma coisa eles fazem com o magnetismo, que falar que magnetismo não é espiritismo, entendeu? Pois é, e está tudo lá na obra de Kardec. Exatamente. Exatamente, está nas obras de Chico também. Mas eu queria, eu estava conversando esse aspecto com você, porque está na hora de alguém começar a estudar sobre isso, né? Porque é uma coisa que geralmente não se vê dentro de, tão acentuado, né, dentro de outras religiões, como essa questão da guerra entre os espíritas, da necessidade de um criticar a obra do outro de uma forma até cruel. Você vê médiuns sofrendo por isso, você vê o que Chico Xavier sofreu no princípio da carreira dele, mas você vê até que o Chico Xavier sofre hoje em relação às obras que ainda, né, não foram publicadas e que próprio você, o que você recebeu de críticas em relação as novas obras de Chico Xavier. Você falando isso, porque todas as críticas, né, que eu vi, as entrevistas contra aquele DVD que foi lançado, que o Geraldinho lançou, foi exatamente isso. Chico Xavier nunca mencionou o Apocalipse. São pessoas falando sem base de conhecimento da obra de Chico Xavier. Exatamente. Mas não é só cumprimento, virou todo mundo especialista da pessoa de Chico Xavier. De quem ele era, de um exemplo de conduta, pessoas que tiveram, talvez, lá para ver Chico em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, algumas vezes, e ficou todo mundo muito especialista, e é ao ponto de ninguém ter a humildade para receber informações novas e aplaudir os nossos companheiros espíritas que estão buscando. Tem todo mundo que chegar e aplaudir, tem todo mundo que chegar e tirar o chapéu por um trabalho como esse que está sendo feito. Não, nós somos os nossos primeiros críticos. Imagine isso. Não precisa nem de um católico criticar, nem de um evangélico criticar, porque o próprio espírita é o primeiro a jogar pedra no espírito. Não é possível que isso não está no Apocalipse. Porque faz parte. Isso, né? É uma coisa destruidora. Isso é um comportamento simplesmente destruidor. E dentro disso que você falou, Ionara, na verdade, hoje em dia é muito fácil as pessoas serem especialistas em Chico, porque ele não está aqui. Não está aqui para se defender, né? Exatamente. Então é fácil a pessoa, não, porque eu convivia, porque eu sabia. E quem é que vai lá dizer não? É a palavra de um contra o outro sem a pessoa em si, fisicamente, aqui e sendo que dizer. a maioria das vezes, quem muito fala nesse assunto, acaba que a gente sabe muito bem que não convivia coisa nenhuma, né? Não ia lá, ninguém nunca viu lá, e a pessoa se apresenta como o maior amigo de Chico Xavier. Bom, então eu queria ver a opinião que Chico pudesse trazer. O que é relevante, voltando aqui para o assunto do podcast e do videocast, o que é relevante é o seguinte, gente, o Marco Paulo ele vai relacionar, não é 10 frases, nem 10 trechos de mensagem. Eu estou falando de centenas de trechos de mensagem, centenas. Tanto é que o livro tem 440 páginas. Agora você imagina o trabalho que ele teve, né? O trabalho de pesquisa que eu quero reverenciar aqui, o nosso abraço ao Marco Paulo, que está lá no Brasil, nos ouvindo. Nosso agradecimento antecipado também. O livro lança dia 15, dia 20, você já manda... A gente já tem que chegar vai aqui trazer dia 15 de novembro. Não, eu vou ler hoje à noite. Lançamento americano aqui. Não, sim, tem que... foi uma pesquisa exaustiva. Foi uma pesquisa que ele deu sangue, o suor. Naturalmente, ele é casado, tem 2 filhinhas, quer dizer, sacrificou também a vida familiar, né, escrevendo até altas horas da madrugada, mas como inspiração que eu particularmente fiquei encantado. Agora, a inspiração de ordenar o pensamento para que nós, leitores leigos, pudéssemos compreender com clareza. Geraldinho, você fazer pesquisa em mais de 500 livros. Imagina o trabalho disso. Trabalho muito grande. Você pegar livro por livro e tentar buscar ali dentro. É o que falta hoje na doutrina. É isso que a gente precisa. De pesquisadores, de pessoas que vão, que pesquisam. De pessoas de vontade de chegar lá e colocar a verdade. Isso é só uma pequena porta que ele está abrindo, viu? Exatamente. Essa é uma pequena janela que ele está abrindo
para novas coisas que virão e serão descobertas dentro das obras E a de Chico Xavier. ciência do quê? Que Kardec mais provou para todos nós que está morrendo dentro do movimento espírita. A ciência ela é feita de quê? De observação. Então, o que ele fez? Uma observação. Ele foi observando obra por obra e tirou de algo ali maravilhoso. Então, nós temos que começar a fazer o Kardec, ciência de quê? De observação. Você observar, prestar atenção, ver as coisas se repetirem para chegar... Não, e aí vem o lado que eu acho também muito relevante da gente repisar, que é o seguinte. Nós, doutrina espírita, é baseada em quê? É baseada em revelação espiritual. É baseada em mediunidade. A doutrina espírita nasceu da mediunidade. Se não fosse a mediunidade daqueles primeiros médiuns, Das mesinhas pulando das mesas lá. girantes, daquelas médiuns e Irmã médiuns Cidufo e todas elas. que Allan Kardec se utilizou para se comunicar com os espíritos, né? A doutrina espírita não existiria, presta atenção. Né? E nós tivemos no século XX um médium como Chico Xavier completamente descalçado de vaidade, de preponderância ou de pressuposto de superioridade, porque o Chico Ego, foi o zero. avesso disso tudo, Exato. que passou aqui na Terra 92 anos de existência, exemplificando o Evangelho de Jesus, com simplicidade, e 75 anos deles, dos quais dedicados à mediunidade cristã, espírita cristã, e que foi uma verdadeira estrada de luz entre o mundo espiritual e a face da Terra. E o que esse homem deixou, gente, em 75 anos de psicografias e entrevistas, é de uma relevância impressionante, mostrando para nós. Esse trabalho do Marco Paulo, mais uma vez, vai atestar isso, né? vai atestar Exato. a mediunidade de Chico Xavier, vai atestar a sobrevivência do espírito, porque seria impossível que uma mente humana, terrestre, fosse, ao longo dos anos, 75 anos, deixando pistas tão separadas umas das outras, em 502 livros, né, já publicados até hoje. Quer dizer, uma mente humana não seria capaz de realizar esse trabalho, que é um trabalho enigmático. Mas Que, só aliás, o codificador que poderia decodificar Exatamente. o enigma. Então eu digo, tudo isso foi deixado para o futuro. Assim como no lado médico, André Luiz deixou para o futuro, que foi se realizar 30, 40, 50, 60 anos depois, agora, em pleno ápice da transição planetária, nós estamos chegando nesse ponto de verificar que tudo já tinha sido dito. A mediunidade de Chico Xavier, ela é preponderante para desvendar o Apocalipse. E eu digo mais ainda, aí a opinião pessoal minha, Geraldo Lemos Neto, né? Não poderia ser outra pessoa. Exatamente. Não poderia ser outra pessoa. Por quê? Na minha opinião, aliás, isso faz parte do livro, de todos os livros do Velho Testamento, o único que é profético em relação ao Apocalipse é o livro de Daniel, que a gente sabe que é uma das reencarnações de João Evangelista. Né? E João Evangelista é de todos os apóstolos, servidores, discípulos do Cristo, é o que tinha maior mediunidade. Sim. É o único que tinha aquela mediunidade direta com Jesus. Né? Tanto é que ele foi escolhido pelo próprio Jesus para ver o futuro. Uma mediunidade de presciência, inclusive. Exato. No seu livro, por exemplo, né, ali está bem clara a mediunidade de João, né, quando ele recebe os espíritos para falarem para os gregos. Né, tem Sócrates. Recebe o espírito de Sócrates. O livro Inácio de Antioquia relata isso. Exatamente. Numa mediunidade fora do comum, onde ele dá, né, o espaço completo para Sócrates vir e falar na língua grega. Na língua grega, clássico, que só os grandes saberiam. Está lá na sua obra, está lá naquele livro. Obra do Teófilo, né? No Inácio de Antioquia. E aí, e não poderia ser outra pessoa, né? Quem lança a visão do futuro é quem vem depois
Posso fazer decodificá-la, né? uma observação minha Só aqui? ele Isso aí bem. sou eu que estou falando, eu e a Onara que estou falando. Infelizmente não conheci, né, a Chico Xavier, mas meu pai teve um contato com Chico Xavier e você depois confirmou para mim, Geraldinho, que Chico gostava muito de enigmas, gostava muito de charadas, gostava muito... E às vezes eu penso ele não fez isso de propósito, né? Porque como ele era uma pessoa que gostava disso, era uma coisa que... Era uma forma até dele de encantamento, que ele acabou deixando essas pequenas charadas para a gente montar. Exato. Depois, né? Aí você já está revelando o futuro, hein, Ana? Não, Porque esse assunto vai ser motivo de um livro que a gente está programando, olha aí, que aliás... já tô pegando isso é uma descoberta, ela é médium mesmo, viu, gente? É uma descoberta de um pesquisador carioca, João Marcos Veguelin Vieira, lá do Rio de Janeiro, que ele, aliás, vai ser o último livro dele conosco, porque ele já publicou 5 ou 6 livros lá pela Vinha de Luz, das pesquisas que ele fez no arquivo histórico da Biblioteca Nacional, no arquivo histórico de várias bibliotecas antigas do Rio de Janeiro, e nos trouxe essas mensagens que eram inéditas, esquecidas, né? Mas ainda resta um livro que é muito curioso. Por quê? Porque Chico Xavier novinho, nós estamos falando de Chico Xavier com 16, 17, 18 anos de idade, 19 anos de idade, e ele chega a ser considerado, gente, um dos 5 maiores charadistas do Brasil. Aí, tá vendo? Tá explicado. Né? Ele é um dos 5 maiores charadistas do Brasil. Havia competições entre os charadistas, e Chico participava dessas competições. E muitas revelações que Chico fazia para as pessoas que iam lá eram com charadas, né? Tipo assim, a experiência que meu pai teve com Chico, né? Porque meu pai fumava muito e ele contava isso pra gente. Então, ele andava com um maço de cigarro no bolso, uma aqui e outra aqui. Então, quando ele foi visitar o Chico notou que ele tinha um maço de cigarro. E quando ele foi cumprimentar o Chico disse assim para ele, um dia você vai parar de fumar, mas você nunca vai deixar de comprar. E o meu pai falou assim, como assim eu vou deixar de fumar, mas nunca vou deixar de comprar? Aí depois eu vejo que minha mãe nunca deixou de fumar. Então ele sempre teve que comprar. Olha aí a charada. Exatamente, foi uma charada que ele montou na hora, né? E eu lembro que eu comentei isso com você. Então, conversando aqui sobre isso, sobre o Apocalipse, me veio a questão. Eu chego a pensar isso, que ele sabia muito bem o que ele estava psicografando. Eu não tenho dúvida, eu também não conheci, mas não tenho na dúvida. humildade dele, ele simplesmente deixou, não vou entrar nesse assunto. E a personalidade dele, enigmático, de gostar de descobrir mistérios, de códigos, né? também. De códigos, fez com que ele deixasse as informações um pouco solta, né? Para que a gente fizesse, por exemplo, a mesma personalidade ele poderia ter me dito para o meu pai, né? Você nunca vai deixar de comprar porque a sua mulher vai sempre fumar, né? Então ele poderia ter dito isso, mas ele não disse. Ele deixou Além de ser uma charada, ele viu o futuro. Eu sou testemunha de tanta coisa, né, gente, que ele me contava e que na época, com 20 e poucos anos, eu não entendia de jeito nenhum, né? E olhava para ele e assim, gente, mas não pode, né? Isso não pode acontecer. E hoje, a maioria das coisas já aconteceu. Quer dizer, ele deixava para que a gente visse a posteriori, né? Depois do fato consumado, que a gente pudesse olhar para trás e falasse assim, nossa, ele já falava sobre esse assunto. É que a ficha caía, né? Muito interessante. Quem sabe a gente vai ver aí daqui a alguns anos um Hollywood, né? Igual a gente vê hoje filmes sobre os Illuminatis, esses filmes de enigmas e teorias. Daqui a um tempo vamos ver os filmes sobre as teorias e os enigmas de Chico Xavier. Fica aí. Sem dúvida que vamos ter. Vamos ter, com certeza. Gente, como sempre, conversar com o Geraldinho, nós podemos ficar aqui por horas, nunca cansa. Eu agora estou falando realmente por mim.
Adoro, sempre que você está aqui, adoro os nossos bate-papos, o conhecimento que você traz. É tanta riqueza de informação que, para mim, é assim, mágico. Muito, muito obrigada mesmo, Geraldinho. Eu que agradeço a bondade de vocês e o carinho com que me recebem sempre. Eu já quero começar, então, na verdade, pedindo para você deixar os seus contatos, o site da Vinha de Luz, do Portal Saber. Tá bem, o site da Vinha de Luz é www.vinhadeluz.com.br e o site do Saber Espiritismo é www.saberespiritismo.com. Então tá aí os contatos do Geraldinho, para quem quiser fazer mais pesquisas, conhecer melhor o trabalho deles. Eu vou agradecendo os nossos participantes de hoje. Onara, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente. Luíde, muito obrigada por estar aqui. Que de nada. Cíntia, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E, Geraldinho, mais uma vez eu te agradeço. Deixo aqui também os nossos contatos. O facebook.com/, Broward Spirit Society. Temos também o nosso e-mail para quem quiser tirar dúvida, fazer perguntas, dar sugestões de temas. Nosso e-mail, Edson? podcastbss@gmail.com. Eu sou a Natália Mota, vou ficando por aqui. Eu sou o Edson Filho. E até a próxima. Muito obrigada.